Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que o ex-presidente Lula não pode mais ser candidato. É evidente que cabe ainda recurso no STJ, no STF. A gente está há pouco tempo de eleição, o senhor, nos índices de pesquisas, é muito baixo ainda, e a transferência, cerca de 39%, 40% das pessoas que votam em Lula dizem que não votam no senhor de jeito nenhum, segundo algumas pesquisas. A estratégia vai continuar mesmo depois dessa decisão do TSE? O senhor veio hoje aqui como candidato a vice ou já começa a campanha como candidato à presidência da República? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: esse estado de exceção que o PT coloca, que se abateu sobre o ex-presidente Lula, começa lá atrás com o que vocês classificam de golpe. O senhor está ao lado de um governador que apoiou o impeachment, que à época o PT chamava de um governador golpista. Queria saber como explicar isso na cabeça do eleitor. Como equalizar esse discurso? Tem na chapa Jarbas Vasconcelos, que classificou Lula como chefe de quadrilha. Quer saber como explicar isso para o eleitor? São essas duas perguntas. Bem, a resposta à tua primeira pergunta é sim. Nós vamos manter o que eu não chamo de estratégia, o que eu chamo de posicionamento político, moral, em torno da liderança do Lula e do desejo de mais de 50% dos brasileiros que desejam votar, desejarem. Troca o microfone, dá isso para o quadrado, por favor. É isso que eu Desliga esse? Ele te passar isso aí, desliga isso aí, por favor. Pronto. Me dá esse aqui, por favor. Aí, pronto, ótimo. João, a resposta é positiva à sua pergunta. Nós entendemos que é uma questão de respeito à soberania popular, manter o comportamento que o PT vem mantendo ao longo de praticamente um ano. Independentemente dessas decisões, enquanto couber recurso, nós vamos utilizar todos os meios jurídicos disponíveis, e nós entendíamos que a determinação da ONU seria suficiente para convencer as autoridades brasileiras a não impedir o povo de votar naquele que ela considera a liderança mais importante para conduzir o país para fora dessa crise. Essa crise que já tem anos e que, mantido o modelo econômico atual, vai fazer o Brasil permanecer nela. Quero te dizer que nós consideramos que a causa pela qual nós lutamos, que é a soberania nacional e a soberania popular, a causa é muito maior do que as dificuldades que nós estamos enfrentando. De maneira que nós não vamos desistir do Brasil. Esse é o melhor. Esse é o melhorzinho. Esse é o melhor? Melhor. Nós não vamos desistir do Brasil. Em relação ao impeachment, eu penso que eu acho que já a maioria do povo brasileiro, que àquela altura, por uma questão de pouco acesso à informação, defendia o afastamento do presidente Dilma, 2 anos passados, reconheceu, e também nas mesmas pesquisas que você cita, que o que aconteceu depois com o governo Temer é infinitamente mais grave do que o que vinha sendo corrigido pela presidenta. Então, as pesquisas que você cita têm que ser lidas dessa maneira. Houve um reposicionamento do PSB, por exemplo, em relação a esse episódio, sobretudo em função do fato de que o Temer, ele traiu o programa de governo votado em 2014. Quando as pessoas falam, não, o Temer, a culpa do Temer assumir, ele era vice na chapa do PT. Não, mas ele era vice, não era presidente, e era de uma chapa que tinha um programa. Ninguém elegeu o Temer para ser presidente em substituição a Dilma. E os dois foram eleitos com um programa. Naquela altura, ninguém podia, talvez, imaginar o que ele faria com o Brasil, com a Constituição, com a CLT, com os programas sociais. Hoje está escancarado o que aconteceu no Brasil,
com a era Temer. Está tudo parado, está tudo uma bagunça no Brasil. Então é um reposicionamento natural que vai acontecer, não só de políticos, mas sobretudo de cidadãos. Os cidadãos estão se reposicionando em relação ao que aconteceu. Por que razão? Porque tem novas informações. Àquela altura não se tinha as informações que se tem hoje. Àquela altura o Gedel Vieira Lima estava na Avenida Paulista, em ato contra a corrupção. Era aquele Brasil. Então mudou muito. Àquela altura o Aécio estava na Avenida Paulista. O Eduardo Cunha estava fazendo manifestação. O conjunto de informações que a população tem hoje é muito diferente. E os políticos não são diferentes da população. Os políticos, eles vão recebendo as informações de acordo com o que a imprensa tem acesso, o que as autoridades policiais levam ao conhecimento público. Então não é simples para ninguém, em momentos de crise, se posicionar. Agora, nós queremos fazer um governo de unidade do campo de centro-esquerda. Então, quais são os nossos aliados? Na chapa nacional, o PROS e o PCdoB. Nós fizemos o maior esforço para que o PSB estivesse junto conosco, decidiu pela neutralidade. Fizemos um esforço para que o PDT estivesse conosco, decidiram manter a candidatura própria, mas no segundo turno nós vamos estar reunidos em torno de um projeto que resgata a soberania popular e a soberania nacional. Então, é disso que se trata. Nós não podemos abdicar, em função de erros do passado, abdicar de reconstruir o futuro e voltar a dar esperança para as pessoas. Boa tarde, Sérgio Rocha do Globo. O senhor tinha falado ontem que seria uma pessoa ir a Curitiba para conversar com o ex-presidente Lula para decidir o que vai ser feito diante da decisão da Justiça. Agora, pela resposta que deu para a questão do João, então, de qualquer jeito, vocês vão recorrer e aí uma eventual troca na cabeça da chapa seria feita mais para frente, é isso? Então, nós não... Você sabe que a pauta do tribunal foi alterada faltando 19 minutos para o término da decisão. Então, até o dia anterior, quinta-feira, quando nós estivemos com o presidente, era dado como certo que o tribunal não julgaria o registro da candidatura do Lula, até porque a defesa não tinha apresentado alegações finais. Então nós estávamos muito seguros que, pela jurisprudência do próprio tribunal, o julgamento não se daria no dia de ontem. Razão pela qual, na quinta-feira, como nós sempre fazemos, os advogados que acompanham a matéria, que eu também falo aqui como advogado dele, nesse caso específico, é que segunda-feira nós tomaríamos uma decisão. Como não há comunicação com ele aos finais de semana, porque não há expediente na Polícia Federal, nós temos que conversar com ele na segunda-feira pela manhã. E vamos levar o quadro jurídico do que é possível fazer diante da desautorização da ONU por parte das autoridades da Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral, nesse caso específico, ela talvez não seja a última palavra. Então nós vamos estudar ao longo do final de semana quais são as nossas possibilidades jurídicas para apresentar para o presidente e discutir coletivamente o que fazer nesses 10 dias de prazo. A troca está em questão também? Uma troca imediata? Nós não trabalhamos com esse conceito dessa maneira. Eu disse e repito, nós não estamos fazendo estratégia eleitoral, nós não estamos fazendo cálculo eleitoral, nós estamos defendendo o que nós consideramos um bem maior, que é a soberania popular. Desde que o Lula foi preso, a intenção de voto no Lula cresceu. É isso que deveria estar sendo discutido na imprensa. Por que cresceu tanto a disposição do povo brasileiro votar no presidente Lula depois do dia 7 de abril? E é essa razão que nos faz crer que nós estamos do lado da justiça.
porque o povo entende assim, manifesta o seu desejo de manter o apoio a ele. Ok? Marina Rossi, do meu país. Queria saber, então, se até segunda, pelo que o senhor está dizendo, até segunda-feira nenhuma estratégia vai ser mudada. Até a conversa com o presidente Lula, nenhuma estratégia vai ser mudada do partido, é isso? É isso, nós estamos fazendo um balanço dos instrumentos jurídicos que estão à nossa disposição, considerado pela Justiça Brasileira, que era a manifestação definitiva da ONU em relação à sua postulação, à sua candidatura. Então, a ONU determinou ao Brasil que, seguindo o protocolo assumido pelo próprio Congresso Nacional, registrasse a candidatura do Lula. Então, nós vamos levar os advogados que defendem o Lula na questão do registro, quais são os cenários possíveis para que a gente tome uma decisão. O cliente é o Lula do registro, nós temos que ouvi-lo. Ele é o nosso cliente. E quais são os cenários possíveis? Eles estão sendo desenvolvidos ao longo do final de semana para serem encaminhados aí na segunda-feira. Ok? Boa tarde, Ana Maria, do Sistema Jornal do Comércio. Ana Maria, do Sistema Jornal do Comércio. Se caso realmente o presidente Lula ele não consiga, não ter certo, digamos, essa questão jurídica, a chapa realmente vai ser encabeçada pelo senhor? O senhor aceitaria isso? E se sim, se o senhor aceitaria, como é que seria feita essa estratégia de transferir os votos? Porque a gente vê que nas pesquisas, quando o nome é Haddad, as pessoas, não sei se por desconhecimento do senhor, principalmente aqui pela região Nordeste, ou como seria feita essa estratégia para transferir votos? Infelizmente eu vou me repetir. Estou dizendo que a nossa causa é maior do que as nossas dificuldades. A nossa causa é a soberania popular, soberania do povo, o direito do povo a escolher o seu presidente. Isso exige a presença do Lula na corrida eleitoral. É com essa perspectiva que nós trabalhamos. Estamos trabalhando com essa perspectiva. Aos finais de semana, o presidente não pode receber seus advogados. Estarei com ele na segunda-feira, apresentando junto a outros advogados os cenários. E vamos divulgar o resultado dessa reunião assim que nós tivermos uma definição. Como sempre fizemos, toda segunda-feira eu saio da Polícia Federal e dou uma entrevista para quem estiver lá sobre quais são os próximos passos da coligação. Eu farei isso com o maior prazer na segunda-feira em Curitiba. Vamos anunciar os próximos passos depois de uma reunião com aquele que é nosso cliente. Eu sou advogado do Lula, além de figurar como vice-presidente na chapa do Lula. Tá bem? Vamos encerrar, Rodrigo. Obrigada. Oi. Vou fazer uma foto. Vamos lá. Uma foto lá. Sim, tem. De pé? Obrigado.